da PUC, do terceiro semestre. Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês. Bem, na terça-feira eu tinha me programado para que pelo menos parte da nossa aula eu fizesse uma breve revisão do conteúdo previsto para a nossa avaliação somativa dessa sexta-feira, tá? Como nós tivemos uma reunião e essa reunião se estendeu um pouco, e nós não conseguimos aí tratar dessa revisão e depois ainda para ajudar, né? Tivemos um probleminha técnico aí com o meu computador aqui, então, eu me comprometi com vocês de gravar aí uma revisão breve, uma apresentação, mais uma apresentação breve do conteúdo que nós vamos ter para essa segunda avaliação, tá bem? É isso que eu vou tentar fazer com vocês aqui agora, tá? Vamos lá. Bem, nós temos dois conteúdos previstos para essa avaliação. Primeiro conteúdo, dimensionamento de capacidade, tá bem? Segundo conteúdo, arranjo físico. Falando brevemente aí sobre o que nós teremos aí em dimensionamento de capacidade, revendo alguns conceitos breves aí. Primeiro ponto, o seguinte, para eu vou montar uma nova empresa, vou empreender uma empresa de varejo, uma empresa de serviço, uma indústria. Primeira coisa que eu tenho que fazer dentro do meu plano de negócio, para eu dimensionar a capacidade, o tamanho da minha empresa, como nós conversamos em sala, é eu definir, é eu fazer um dimensionamento de qual vai ser a minha demanda, tá? E aqui uma característica importante desse planejamento de capacidade, diferentemente dos outros tipos de planejamento, eu preciso de um horizonte mais longo. Enquanto no planejamento normal das empresas, nós tentamos fazer uma previsão de quanto que eu vou vender mês que vem para comprar matéria-prima, para comprar mercadoria, para vender e tal. No planejamento, no dimensionamento de capacidade de uma nova indústria ou de um varejo ou de uma empresa de serviço, eu preciso olhar para um horizonte de 5 anos, 10 anos. Em alguns mercados, esse horizonte, em função do alto investimento, é necessário analisar um horizonte ainda mais longo. Então, olhando aqui para o nosso exemplo aqui, isso aqui é um gráfico que representa aqui, né, a demanda por panetone. Então, vou montar uma fábrica de panetone e eu vou olhar como que esse mercado tem se comportado nos últimos anos, qual que é a projeção de crescimento ou de retração desse mercado. Eu vou olhar para isso, vou tentar projetar isso para os próximos 5 anos. E aí, eu vou dividir esses 5 anos de 12 em 12 meses, que é um prazo geralmente que nós utilizamos para analisar essa demanda no curto prazo ali, tá ok? Para que isso? Para que nós possamos avaliar como que é a sazonalidade, qual é o comportamento de sazonalidade dessa etapa para eu dimensionar a capacidade. Tentar prever a demanda para os próximos 5 anos, entender o comportamento dessa demanda geralmente o mais usual é dentro de 12 meses, ok? Segundo ponto, para eu dimensionar a capacidade dessa empresa, é eu determinar qual vai ser então a minha capacidade. Então eu vi lá que a demanda por panetone, o pico na nossa empresa, ela pode ter um pico aí de demanda de 600 toneladas. Os períodos de baixa demanda, eu vou ter 100 toneladas. E a pergunta é, né? E aí, para qual que é o dimensionamento, para qual tamanho que eu vou montar essa empresa? Para 100, para 200, para 300? Essa é a segunda resposta que eu preciso ter quando eu estou fazendo um planejamento de capacidade. O terceiro item que nós vamos ver, e eu vou apresentar agora mais em detalhes para vocês, terceira etapa, terceira e última etapa, no dimensionamento de capacidade de uma nova empresa ou um novo produto que eu vou lançar no mercado, é definir qual vai ser a estratégia para conciliar demanda e capacidade. Entendam o seguinte: uma vez que eu defina, minha capacidade vai ser 400, eu preciso previamente, quando eu estou concebendo esse negócio, quando eu estou fazendo lá o meu projeto de produto, igual fizeram aí no TDE 1, quando eu estou nessa fase de projeto de produto, eu preciso tomar uma decisão. Bom, eu vou comprar máquinas, contratar pessoal para 400 toneladas. E a pergunta que eu tenho que responder antecipadamente é: o que eu vou fazer
nesses períodos em que a minha capacidade de produção é muito maior do que a minha demanda. Eu tenho que responder. O que eu vou fazer nesses períodos aqui, ó, em que a minha demanda supera a minha capacidade? A resposta para isso a gente chama de estratégias de conciliação de demanda e capacidade. É o que nós veremos agora brevemente aí. Eu peço que vocês, como eu falei, isso aqui é só uma revisão breve. Peço que vocês peguem os slides que estão lá, deem uma olhada. Quem participou das aulas, com certeza, olhando os slides, vai conseguir relembrar muita coisa. Peguem os dois capítulos aí do Slack, o que trata sobre dimensionamento de capacidade, o outro capítulo que trata sobre layout. E aí vocês deem uma folhada no livro, vai agregar muita informação para vocês também, e é conciliando essas duas coisas, o que nós vimos em sala, um pouco da revisãozinha breve aqui, o próprio TDE que vocês elaboraram, que a gente orientou em sala de aula aí, com certeza vai formar um conteúdo bacana para vocês aí. Bom, quando a gente fala de planejamento de capacidade, um termo que é importante é o termo agregado. Previsão de demanda, mensuração de demanda e dimensionamento de capacidade agregada. O que é esse de forma agregada? Entendam o seguinte, eu conversei com vocês em sala sobre isso. Seria muito difícil eu tentar prever a demanda de panetone, vou montar uma nova fábrica de panetone. Seria muito difícil, uma vez que eu preciso ter uma previsão de demanda para os próximos 5 anos, seria muito difícil, muito complexo, estatisticamente falando, seria muito difícil, muito complexo eu tentar prever a demanda de panetone para minha empresa, para todos os sabores de panetone que eu vou fabricar. A minha demanda para os próximos 5 anos do panetone trufado vai ser tanto. A minha demanda para os próximos anos de panetone com frutas cristalizadas do tamanho de 200 gramas, 500 gramas, eu tentar prever essa demanda para um horizonte longo de tempo, de forma muito específica, é muito complexo. A taxa de erro estatístico seria muito alta. Então, em estatística, nós agregamos o que nós estamos mensurando. Então, nós vamos agregar. Em vez de pesquisar, tentar dimensionar o tamanho de mercado para cada sabor de panetone, eu vou analisar isso de uma forma agregada. Bom, quantas toneladas de panetone que nós consumimos, que foram vendidos nos últimos anos? Isso é fácil de mensurar. Bom, com base nesse volume total de, por exemplo, com base nesse volume total de toneladas de panetone vendidos nos últimos anos, eu consigo, com alguns recursos, projetar qual que é a previsão de demanda para os próximos anos. Por isso, usar essa mensuração, essa unidade de forma agregada. Da mesma forma, para dimensionar uma fábrica de panetones, eu saber qual que é o tamanho das máquinas, da batedeira, eu não preciso saber o sabor de cada produto que eu vou produzir. Mesmo porque, geralmente, uma linha de produção como essa, os produtos que passam ali, por mais que nós temos sabores um pouco diferentes, eles usam os mesmos recursos. Se todos os tipos de panetone usam basicamente os mesmos recursos, eu não preciso saber quanto que eu vou produzir de cada sabor. Eu não preciso para cada sabor, eu posso dimensionar a fábrica para um agregado de produtos. Daí nós usarmos o termo agregado para facilitar a previsão de demanda e também para dimensionar a capacidade. Aí eu vou citar aqui, nós comentamos aí em sala, alguns tipos de negócios e algumas unidades agregadas que nós usamos nesses tipos de negócio. Então nós temos aqui o hotel, para eu prever a demanda da rede hoteleira de uma determinada cidade, eu não preciso saber quantas pessoas vão procurar quartos com 2 dormitórios, com 3, com 4, 5 estrelas, 4 estrelas. Eu preciso saber e eu consigo com mais assertividade prever o total de leitos que eu preciso, que eu demando numa determinada região. Da mesma forma, para dimensionar um hotel, eu vou dimensionar ele com base numa unidade agregada, que é o número de leitos. E aí nós temos uma fábrica de malhas, a unidade agregada
toneladas de produto processado. Uma loja de varejo, o varejo, a gente mede o tamanho do mercado do varejo com base no valor faturado, no valor comercializado. Eu dimensiono uma loja, eu citei esse exemplo em sala, eu vou montar uma loja, uma nova loja do Mufato lá em Cambé. Para saber o tamanho, quantos metros quadrados essa loja vai ter, quantos checkouts vai ter, eu uso uma unidade agregada para isso, que é o faturamento previsto para a loja. Produtor de alumínios, toneladas, fabricante de modas pode ser toneladas, essas peças são mais parecidas no número de peças. E aqui nós temos aqui alguns outros exemplos de unidades agregadas para mensuração de capacidade, tá? E aqui só tem um detalhe, o quê? Nós podemos medir a capacidade de uma empresa com base nos recursos, ou seja, as máquinas, quantos assentos tem no cinema, quantos leitos tem no hospital, qual que é o tamanho do tanque de resfriamento de uma determinada empresa química, por exemplo, ou eu posso medir a capacidade de uma empresa, a capacidade produtiva de uma empresa, com base nas saídas. Quanto que ela produzir? Qual é a capacidade dela produzir? Então, só para citar alguns exemplos, depois vocês olhem aqui com mais detalhes, para não ficar muito longo. Um exemplo do hospital. Eu posso comparar dois hospitais para falar qual que tem maior capacidade com base nos recursos. Eu posso usar o recurso número de leitos para dizer, ó, o hospital universitário, ele é maior do que o hospital evangélico, porque ele tem X leitos a mais. Eu também posso pegar essas duas empresas, essas duas operações, e avaliar qual que tem maior capacidade com base nas saídas. Eu posso dizer o seguinte, ó, o PS do hospital universitário, o HU, desculpa, o PS do HU, ele tem uma capacidade maior do que o PS do evangélico, porque ele atende um número X de pessoas no pronto-socorro. Aí agora falando especificamente sobre essas três estratégias de conciliação de demanda e capacidade, que é o que exige um pouco mais de entendimento sobre o conteúdo aqui, tá? Então nós temos aí três políticas que a gente chama didaticamente, a gente chama de políticas puras para conciliação de demanda e capacidade. Mas na prática, nós misturamos essas políticas. Eu uso um pouquinho dessa estratégia eu tento trabalhar um pouco com capacidade constante aqui, eu tento variar um pouco a capacidade aqui. Então as três políticas puras que nós falamos, nós temos aí uma estratégia, uma política de capacidade constante, quando eu opto por dimensionar a capacidade de uma empresa de forma fixa, sem variar em função da demanda. E aí nós vamos ver as implicações disso. Outra estratégia é acompanhar a demanda. Na medida que a demanda aumentar, eu aumento a capacidade. Na medida que a demanda diminuir, eu diminuo a capacidade. E a terceira política que eu posso utilizar é a política de gerenciamento da demanda. Ou seja, eu vou tentar diminuir está falando tanto de pico, né? Eu vou tentar diminuir o pico da demanda, achatar um pouco essa curva, para jogar essa demanda que está concentrada num período de grande procura, tentar jogar essa procura para um outro período de menor procura, tá? Através de promoção, através de diminuição de preço, ou nós vamos ver outras formas de trabalhar com gestão de demanda, tá? Então, primeiro falando sobre a política de capacidade constante aí, as implicações. Qual a implicação de eu dimensionar uma fábrica e não flexibilizar essa capacidade? Algumas situações eu não consigo flexibilizar. Algumas situações em que, ou pelo menos parte dos recursos eu não consigo flexibilizar. Aquela fábrica de panetones, talvez eu consiga colocar mais pessoas e menos pessoas em função da demanda. Mas o número de máquinas que eu tenho lá instaladas, o prédio que eu tenho, que eu estou alugando ou que eu comprei ali, isso também é um recurso que, na prática, eu não consigo variar ele em função da demanda, tá? Quais são as implicações de trabalhar com uma capacidade constante total da empresa ou capacidade constante de alguns recursos? Geralmente eu vou ter formação de estoque. Outra implicação, em alguns momentos em que eu tiver baixa procura, eu vou ter
eu vou ter subutilização ou ociosidade dos recursos. Exemplo, uma fábrica de cerveja. Aqui, representando graficamente essa estratégia, então eu tenho aqui uma demanda constante de 350 toneladas. Nos períodos que eu tenho baixa demanda, tá? Desculpa, aqui eu tenho uma capacidade constante de 350 toneladas. Nos períodos em que eu tenho uma baixa procura dos clientes, eu vou continuar produzindo 350 toneladas. E isso vai me gerar um estoque. Os períodos que eu tenho um pico de demanda, que essa demanda ela é maior do que a minha capacidade aqui, eu vou ter que vender produtos que eu estoquei aqui nesse período, tá ok? E em outros períodos, eu vou ter ociosidade. Eu vou ter aqui uma capacidade de 350, eu tenho lá, digamos que eu tenha 30 funcionários nessa fábrica e eu precisaria só de 5. Eu estou com 30 funcionários. Isso vai gerar uma ociosidade. E a ociosidade de uma linha de produção tem implicações em custo, e nós veremos, vocês vão conseguir ver um pouco disso lá no material que eu passei para vocês, tá? Ah, Outra estratégia, outra política, política 2 aqui, eu numerei, tá bem? É a política de gerenciamento de demanda. Desculpa, aqui está escrito errado, tá? De acompanhamento da demanda. Aqui, a segunda estratégia é acompanhamento da demanda. Dentre as alternativas que nós temos para acompanhar a demanda, ou seja, para aumentar a capacidade, diminuir a capacidade em função da demanda, são horas extras, variar a força de trabalho, contratar pessoal em tempo parcial, subcontratar. Aqui é legal destacar que nós temos algumas estratégias que são mais fáceis de ser implementadas e têm mais flexibilidade, como horas extras, por exemplo. Pô, eu falar para um trabalhador trabalhar X horas a mais essa semana, dentro do limite da legislação, isso eu vou pagar as horas adicionais para ele e não vai gerar tantas implicações. Agora, eu contratar mais pessoas para o final de ano para atender uma demanda, isso vai gerar maiores implicações. Isso é menos flexível, vamos dizer assim. Implicações de usar a política de acompanhamento da demanda, geralmente eu vou ter um custo aí nessa variação da capacidade. Outra questão aí muito comum em empresas que adotam essa estratégia é que é mais complexo eu gerenciar, né? Porque todo momento eu tenho que estar ali gerenciando, contratando, demitindo, fazendo hora extra, tá? Agora, a última estratégia aí, quer dizer, a representação gráfica dessa estratégia de capacidade variando conforme a demanda. Então, nós vamos ter aqui o verde, que é a nossa capacidade, ele aumentando e diminuindo em função dessa demanda, que é o vermelho. Então, nessa estratégia, toda a demanda vai ser atendida, ok? Eu não tenho perda de vendas por falta de produto. Eu tenho um baixo nível de ociosidade, porque quando a demanda começou a cair aqui, eu diminuí a minha capacidade. Eu tenho baixos níveis de estoque, tá? Por quê? Porque eu tô dimensionado a minha capacidade para atender aquela demanda específica, tá ok? Isso aqui é interessante em empresas em que o recurso produtivo ele é mais modular, eu consigo aumentar, diminuir, principalmente em empresas de serviço, por exemplo, que eu trabalho com freelance, eu consigo aumentar e diminuir a minha capacidade de atendimento sem gerar muitos transtornos, sem gerar muitos custos para essa transição. E por fim aí, as características da estratégia 3, de gerenciamento. Então, algumas alternativas para eu influenciar os picos de demanda e eu estimular os períodos em que a demanda está muito baixa. Dentre as estratégias que nós temos aí, gerenciar o preço, ou seja, tem empresas que aumentam o preço quando eu tenho uma procura elevada, a lei da procura e da oferta, né? Tem empresas que fazem preços promocionais em períodos em que eu tenho uma baixa demanda. Outra forma de influenciar a demanda é a publicidade. Outra estratégia bem interessante é você lançar produtos distintos, né? Então eu posso ter aí uma sorveteria que no verão eu tenho uma alta demanda
e no inverno eu tenho uma ociosidade da minha capacidade instalada, então, de repente, ao invés de eu desligar funcionários, perder né, o pessoal que eu treinei, o pessoal que trabalha comigo, ao invés de eu ter máquinas paradas, o salão de venda, ali o salão de atendimento de clientes, ali as mesas ociosas, eu posso desenvolver um novo produto em que a demanda dele, a característica de sazonalidade da demanda daquele produto, ela é deslocada para um período em que o meu produto principal ele não tem muita demanda. Implicações, implicações dessa estratégia, o aumento disso, essa estratégia de aumentar o preço às vezes pode ser vista de forma negativa. Eu posso ter um custo aí representante aí representativo com promoção de produtos, com publicidade, tá ok? Representando graficamente aqui, então tem uma capacidade nessa estratégia de acompanhamento de demanda, dessa estratégia de gerenciar a demanda, eu vou ter uma capacidade mais constante, tá ok? Nos períodos em que eu vou tentar diminuir o preço para que as pessoas que iam comprar o panetone nesse período, eles antecipem essa compra e, consequentemente, eu consiga ter uma valor maior para o produto produzido nesse período. Outra característica, eu posso, de repente, no começo do ano lá, lançar um produto como Colomba Pascal, por exemplo, né, em que eu vou conseguir utilizar essa demanda, essa capacidade aqui ociosa para produzir um outro produto. Essas são aí algumas estratégias para eu acompanhar a demanda, para eu melhorar, para eu conciliar a capacidade que eu tenho instalada com a demanda que eu tenho de mercado. Por fim, aí, as implicações da falta ou excesso de capacidade, para a gente finalizar esse conteúdo aí sobre dimensionamento de capacidade. Toda vez que eu tenho falta, quando eu tenho um excesso de capacidade, a implicação principal é o custo elevado da operação, nós falamos sobre isso. Toda vez que eu tenho uma falta de capacidade, eu posso perder receita, porque o meu cliente vai procurar o produto e eu vou falar, eu não consigo te atender. Toda vez que eu tenho um excesso de capacidade, em que eu pego muito do meu recurso para dimensionar uma fábrica num tamanho muito maior do que eu precisaria, vai diminuir o meu capital de giro, vou ter problemas. Quando eu tenho uma capacidade muito baixa, muito abaixo do que eu preciso, talvez eu vou ter minha equipe vai ter que produzir mais rápido, talvez inevitavelmente ou erradamente vai pular processos que são importantes para a qualidade do produto e vou ter problemas de qualidade. Não vou conseguir entregar dentro do prazo, eu vou perder confiabilidade, porque eu vou prometer para o cliente, às vezes eu não vou conseguir cumprir, toda vez que eu tenho uma capacidade muito subdimensionada. Outra implicação do subdimensionamento da capacidade é a falta de flexibilidade. Bom, aí nós fechamos por aqui esse conteúdo, essa revisão breve aí, reforço com vocês a importância de vocês olharem o material novamente, está lá na pasta materiais do Blackboard. Olhem novamente o TDE de vocês, porque muito do conteúdo que nós vimos está no TDE. Dessa forma, olhem o livro novamente. Eu tenho certeza que aí vocês vão conseguir fazer uma boa avaliação. E do mais, eu fico à disposição de vocês no WhatsApp aí que eu passei para vocês ou no e-mail para tirar alguma dúvida restante aí sobre esse conteúdo, tá bem? Um grande abraço para vocês, até mais.